Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou fazer um tutorial bem rápido, só explicando a funcionalidade do render setup, tanto para Renderman quanto para Arnold, certo? É, aqui no botão da claquete, com essa engrenagem, né? Onde fica o render settings. Essa janela aqui. No caso, eu tenho só uma cena aberta no fundo, não vai fazer nenhuma alteração nela, e sim no render, né? Então vamos lá. Esse aqui é o render setup do Renderman. Do Renderman pro Arnold não muda muita coisa. No quesito do que vocês precisam mudar para ficar com uma imagem que renderize mais rápido, fica com menos noise, né? É bem pouca coisa que você precisa mexer. Primeira coisa, sempre é o formato da imagem que vocês vão exportar, sempre deixem em PNG ou em TIFF, porque são os melhores formatos, né? Eu uso TIFF 16-bit porque por padrão ele trabalha com 32 e nenhum software de edição aceita 32 bits de cor, então você vai ter que abrir no Photoshop e reduzir para 16 bits de cor. Que na prática hoje, que nós temos no máximo conteúdo em 4K, não vai fazer a menor diferença, certo? É, indo para o segundo item, no caso esse foi o primeiro, né? Formato da imagem. É, questão de frame, né? E animation settings. No caso aqui ele está caracterizado como single frame. Então, quando você salvar, ele vai aparecer apenas o nome do arquivo, ponto extensão. Mas você também pode colocar em animação, em que você pode utilizar qualquer um desses formatos, certo? Que não está escrito single frame. Particularmente eu gosto mais do último porque ele fica mais organizadinho. Por quê? Fica o nome do arquivo, underline, o número do frame, ponto a extensão. Os outros eles ficam meio juntos, né? Eu não curto muito esse jeito. Eu prefiro que o underline fica bem mais bonitinho na hora de você se organizar para editar, certo? Assim que você escolhe um, uma extensão para animação, a primeira coisa que libera para você editar é o frame padding, certo? Que ele vai de 0 até 10, que isso é o número de, de, de caracteres, né? Que é possível colocar, certo? No 0 ele só fica em um mesmo. E no 10 você consegue ter o que? 10 bilhões de frames. Na verdade é 99 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999. Mas enfim, isso não importa. Por que isso é importante? Normalmente eu sempre deixo em 4, porque dificilmente eu vou ter uma sequência de frame maior do que 9.000 frames, né? Que no caso maior que 10.000, né? Então 4 é um ótimo número, porque daí ele vai sequenciar. O frame 1 vai ser 0, 0, 0, 1, e o frame 9.000 vai ser 9.000. Você não vai ter essa diferença que nem você colocar no frame 0, que se você colocar mais frames, ele vai começar a fazer números corridos e depois na hora de você importar para o teu programa de edição vai bugar totalmente. Então sempre deixem em 4. Mais do que isso também é ruim por um motivo. Sempre deixe perto do número de frames que tem tua animação mesmo. Nunca deixe muito a mais do que isso, porque isso vai aumentando a quantidade de caracteres e nenhum software é, consegue trabalhar muito bem com muitos caracteres. Tipo, por exemplo, se você vai mandar em renderizar em rede, né? É, geralmente ele só aceita até 94 caracteres, né?
Mas mesmo não tendo 94, isso contando com o caminho, tá? Da imagem. São até 94. Então, no caso aqui, digamos assim, o cache, né, desse arquivo tá em user, o meu sobrenome, que é meu login, OneDrive, Documents, Maya, Project, Default, Images. É ali nesse lugar que ele vai salvar. Então tudo isso aqui não pode ultrapassar geralmente 94 caracteres, certo? Mas eu digo isso, varia de programa para programa, mas de preferência não fiquem usando nomes muito grandes para os arquivos, tá? Que não passem, sei lá, de uns 40 caracteres, tá bom? Então vamos seguindo. Próxima coisa é o frame range, que você vai dizer o frame que ele vai iniciar a renderizar e o frame que ele vai terminar, certo? Você pode colocar, vai começar no 25 e terminar no 20 mil aqui. Ele vai renderizar do 25 ao 20 mil, certo? O resto aqui não importa muito não. Aqui, Renderable Cameras, que é o seguinte. Sempre exclua uma perspectiva. Você não vai renderizar da perspectiva, você vai renderizar da câmera que você colocou. Se você tiver várias câmeras, vai aparecer listado várias câmeras, no caso só tem uma. Por que é importante deletar a perspectiva? E na verdade, se você não tem, para economizar tempo, você vai renderizar, digamos, a câmera 1 do frame 25 até o 150. Vamos só exemplificar um número menor aqui, mais possível. Aí você vai vir aqui, vai colocar a câmera 1. Aí do 150 ao 300 vai ser a câmera 2. Aí você vai vir aqui e colocar a câmera 2 e mandar para render. Entendeu? Por quê? Se você deixar todas as câmeras, ele vai renderizar o mesmo frame em cada câmera. Ou seja, vai demorar muito mais tempo, porque se você só vai precisar na câmera 1, o take na câmera 1, e você manda renderizar em todas as câmeras, inclusive a perspectiva, que seja 3 câmeras na tua cena, vai renderizar 4 vezes em 4 ângulos diferentes e você só vai precisar de um. Ou seja, vai demorar 4 vezes mais para terminar teu trabalho, para terminar o render. Então, sempre deixe setado para renderizar só a câmera. E nunca renderizem da perspectiva, tá? Mesmo que você só esteja fazendo um preview, cria uma câmera, deixa ela bonitinha no ângulo, com a abertura, tudo filezinho, pra que quando você iluminar, a iluminação dê certo. O que acontece é que muita gente fica fazendo render na perspectiva, aí cria uma câmera, mexe nas configurações da câmera e fica uma bosta a imagem. Certo? Por quê? Porque não presta atenção nos passos. Primeira coisa, terminou de construir, você vai posicionar o jeito que você quer renderizar, posiciona a câmera. Aí trabalha na perspectiva, mas a câmera está sempre ali. Vai iluminar, você mexe a perspectiva para posicionar as luzes, mas o render vai sair da câmera, já fica ali posicionado no lugar. Então não vai ter nenhum problema de iluminação ficar meio merda, ok? E pelo amor de Deus, não fiquem trabalhando através da câmera. A câmera foi feita para você renderizar através dela, não para você ficar trabalhando. Né? Eu vejo, né, algumas pessoas que colocam uma câmera e daí por preguiça de mudar para perspectiva, ficam trabalhando na câmera e depois não conseguem colocar de volta no lugar onde quiserem e fica tudo bugado na cena, fica tudo zoado, não consegue acertar nada e depois tem que fazer tudo de volta, a câmera, o posicionamento e tudo mais. Então vamos lá, próximo. O image size, uma parte muito importante. Quem está fazendo animação vai renderizar em HD, né? 1080p, né? 1920 por 1080, o tamanho de um monitor Full HD normal, certo? Se você vai fazer uma preview para ver se a luz está boa, 540 ou menor, mas mantendo sempre a proporção. No caso, se você quer manter a proporção, que é uma parte muito importante depois que você setou a proporção da imagem que você vai trabalhar, né? Se eu quiser colocar aqui 3.000 pixels, 30.000 pixels aqui, ele vai
fazer diretamente o escalonamento, né? Para manter a mesma proporção, mas agora a densidade de pixel está muito maior, tá? Mas você sempre vai renderizar a imagem final em 1080, certo? E o resto não faz diferença, não para esse momento. Esse é mais especificamente para vocês entenderem o funcionamento e entender o que vocês precisam fazer para deixar o render mais rápido, tá? Ah, uma coisa que influencia demais no tempo de render é o tamanho da imagem, tá? No caso, o Full HD é um tamanho relativamente grande para uma animação porque você tem que renderizar 1000 frames, 2000 frames. Mas os monitores hoje em dia são no mínimo Full HD, então renderizar menos que isso é meio arriscado, certo? Porque você tem mesmo que você tente compensar com desgranulando a imagem, subindo a setagem, a imagem vai ficar uma bosta porque vai ser em 720, não vai ser em Full HD, certo? E não vão querer me fazer uma animação renderizada em 4K, tá? A gente não é Hollywood, a gente não tem 200 milhões no bolso pra renderizar em 4K uma animação, certo? Em sampling, é aqui que vocês vão mais mexer. Por padrão, ele vem 1 e 128, certo? Eu não gosto da setagem padrão, tem muita gente que gosta. O outro lugar que vocês vão mexer aqui é o Integrator. Basicamente só esses dois lugares você consegue tirar todo o noise, certo? Da sua imagem. Esse é o padrão que ele vem. No meu caso, eu não gosto de trabalhar com padrão, mas cada iluminador, cada profissional, né, que vai trabalhar, ele meio que gosta de usar o seu próprio padrão, né, o jeito que ele se identificou mais para trabalhar. No meu caso, eu nunca deixo minimal samples em um, porque eu sempre gosto de dar uma forçada no render, para mesmo ele, se ele tá achando que aquele lugar tá bom, pra mim ele não tá bom. Então ele vai dar uma forçada ali para tirar mais o noise. E o maximum samples, eu sempre diminuo, certo? No caso aqui, como eu tava fazendo só um preview, para vocês verem lá no tutorial do quarto, eu tinha deixado 1632, mas eu poderia ter deixado 1664. O resultado ia ser melhor, ia ter bem menos noise, certo? Mas também, para quem viu minha animação, pelo fato dela ter muito preto, a setagem dela era 96, 194. É um absurdo de grande isso aqui, demora muito para renderizar, mas eu tive que fazer isso porque era uma imagem muito, muito escura e eu tinha que tirar o noise o máximo possível. Fora o resto aqui embaixo que eu já vou explicar. Né? Você tem que sempre dosar o que é mais importante. Às vezes, dependendo da cena, é mais importante você deixar aqui o sampling, né? Essa parte básica aqui, um número mais baixo e mexer aqui. Então, às vezes é melhor deixar aqui no, no normal da cena e mexer aqui, ou mexer nos dois, tudo vai depender da cena. Vocês vão ter que testar, assim funciona. Não existe uma fórmula que dê para ser usada em todas as cenas. O que eu vou passar né, depois de eu terminar de explicar tudo, é uma setagenzinha que eu uso como padrão que funciona quase que para tudo. E depois disso é só fazer alguns ajustes, tá? Então vamos lá. O Max Path Length é quantas vezes o raio de luz, os raios né, de iluminação vão bater nos objetos, passar por eles. 10 é um número muito grande, tá? Eu sempre deixo em 8 e dificilmente eu deixo 10. Mais que 10 é impossível. O render começa a demorar demais e o resultado não faz muita diferença não. Essa quantidade, quanto ele vai continuar, né, esses raios depois que ele
começa a se dissipar, ele dissipa antes digamos, terminar. Eu sempre deixo em 0 ou em 1. Porque é sempre legal que se o raio tá indo, deixa ele ir mais um pouquinho, que ele vai ajudar a tirar o noise de algum canto, tá? O Light Samples, pelo menos, normalmente eu deixo 3 ou 4 no renderman. É um número alto? É um número alto. Mas o resultado da imagem fica bem legal. Demora um pouco mais para renderizar. Se estiver demorando muito, você vai diminuindo, deixando mais perto do padrão, que o padrão ele é bem rápido, mas ele deixa também com bastante noise, né? Você tem que equilibrar. O padrão que eu uso é esse aqui: 1648 81444, certo? Vai funcionar com a maioria. Se ficar pesando muito para renderizar, sei lá, se demorar 15 minutos para renderizar a cena, quer dizer que ela tá bem pesada. E aí você tem que começar a avaliar. E o que você vai diminuir. Ou se você renderizou com essa setagem, ficou muito noise, você começa a aumentar a setagem, né? Começando pelo minimal samples, depois você começa a mexer com o integrator. Mas tem que sempre aliar performance com, digamos, o custo-benefício da imagem, né? Não adianta nada se demorar uma animação, né? 1 hora por frame. Se você tem que renderizar 2.000 frames e não vai ter tempo para renderizar, né? Porque se demorar 1 hora, você vai demorar em 2.000 frames uns 6, 7 meses com um computador em casa só, né? Você não tem uma rede de computadores. Então é sempre bom dar uma estudada nisso. Tanto é que uma porcentagem do noise você consegue tirar na pós-produção, certo? Tudo é questão de avaliar os riscos. E é claro, se terminou o render, joga no Photoshop, usa um denoiser e vê como é que fica. Né? Dá uma mexida nas setagens do denoiser no Photoshop, não deixa ele por padrão, que ele vai tirar o noise inteiro da tua imagem e vai ficar horrível. Vai parecer que se pintou a tua imagem por cima. Vai ficar bem esquisitinho. Mas daí você mexe nas setagens e vê como é que fica, certo? Se ficar bem pouco noise, você não precisa mexer na sua setagem, se achar que tá rápido, tá legal, beleza? Não tentem tirar todo o noise no renderizador, senão vocês vão demorar uma vida. No Features você tem o Denoiser, automático do Renderman, não usem. É muito devagar, demora muito, muito, muito mesmo para renderizar. Mais fácil jogar no Photoshop que o efeito é instantâneo. Tá? Esse aqui é na questão de você fazer uma projeção, né? De algo dentro da cena. Vocês não vão estar usando isso aqui. Os passes é a parte importante. Por quê? Porque vocês podem, por exemplo, querer aplicar um desfoque no fundo. Você vai usar o ZDef. Né? Você pode, aqui no caso do renderman, ele vem como Z. Você adiciona ele no render. E assim que você renderizar, vai ter lá o teu render normal. Né? Sei lá, o quarto 2, frame 3. E vai ter o quarto 2, Z, frame 3. Entendeu? Que vai ser o ZDef, daí você aplica ele usando os modificadores de profundidade que existe dentro dos softwares de edição de vídeo, né? Aí você consegue desfocar o fundo legal. Cada pass, né, que você coloca, ele aumenta consideravelmente o tempo de render. Alguns mais, alguns menos. O ZDF geralmente não aumenta nada. Aumenta, tipo, sei lá, 2 segundos no tempo de render, que seja. Porque é uma imagem preto e branco, onde que ele vai pegar, digamos aqui, mais próximo do foco da lente,
vai ficar branco e onde vai saindo do desfoque, vai criando o desfoque da lente, vai ficando preto. Não é um render lá muito complicado, mas você pode renderizar o diffuse, você pode renderizar os reflexos, especificamente os reflexos, os refractions, os bumps, os normais, tudo. Tudo você pode renderizar como um pass. Para quê? Para você reforçar ele na pós-produção. Entendeu? Digamos, os reflexos não estão saindo legais, né? Aí você pode renderizar o pass de reflexo. Aí você joga esse pass em cima do teu render final e daí o reflexo vai aparecer bem mais forte. Você consegue controlar a intensidade do reflexo também. A mesma coisa com refração, com bump, com qualquer coisa, certo? Mas quanto maior a complexidade do mapa, mais ele demora para renderizar, certo? Advanced, vocês não vão precisar mexer nada. E Workspace também não, certo? E aqui encerra a primeira parte, né, do vídeo, que é sobre o renderman. Acredito que eu tenha explicado tudo. Então vamos lá pro Arnold. Não muda quase porcaria nenhuma. Nós temos o File Output, só muda mais ou menos as coisas de lugar, tá? Só para você exemplificar. O formato da imagem que você vai exportar, eu não exportaria em XR, mas nem fodendo, tá? Por quê? XR é um formato complicado, eles não aceitam em qualquer lugar. Normalmente você vai ter que abrir no Photoshop, fazer um action para abrir todos esses XR e salvar .png. É isso que vai acontecer, entendeu? E isso é uma coisa foda, sério. Porque demora. Nem que seja, sei lá, 2 segundos por frame. Se você tem 2.000 frames, você vai ficar um bom tempo olhando pro teu computador ficar processando um negócio que você podia ter resolvido simplesmente trocando de XR para PNG ou para TIFF, tá? Aqui no frame Animation, mesmo esquema, certo? De single frame e Animation, eu sempre uso o último. Frame Padding, mesma coisa, já tinha explicado. Frame Range, também a mesma coisa. Render Variable Cameras. Na verdade, o Cama é basicamente a mesma coisa, só mudou uma coisa ou outra de lugar ali. Certo? Image Size, também, mesma coisa. Questão de tamanho de imagem, né? O aspect ratio da imagem, né? Enfim, vamos lá. A parte que importa, que é essa aqui. Basicamente, vocês só vão precisar mexer com o sampling aqui. Nunca deixem a câmera menor do que os outros, né? Isso quer dizer, quantas, digamos assim, o que tem mais a ver com isso aqui. Quantas vezes o diffuse vai ser, digamos assim, processado, o specular, o transmission, que seria o refraction, né, a parte do vidro, o SSS, que a gente não usa para quase nada, raramente. Dá para você usar ele para fazer pele, mas é bem complicado mexer com SSS. Né? E Surface Indirections, né, tem a ver com a questão de reflexo e essas coisas, né? Que é o que não está diretamente ali envolvida com a cena. Por padrão, o Arnold tem questão de denoise muito bom. Você não vai precisar lá mexer muita coisa nele. Apenas você ficar bem com noise, né? Com aquele granulado na imagem, você vai precisar mexer. Né? No caso, deixa a câmera em 4, o resto em 2. Qualquer coisa vai subindo aos poucos, de um em um mesmo, e vai testando. O restante não faz tanta diferença. O Ray Depth tem a ver com a quantidade de vezes que a luz vai bater e vai passar pelo objeto. É sempre bom deixar mais do que um, né? No diffuse e no specular. É muito ruim. Eu deixaria uns 4 no specular. Transmission 8, ele vai passar 8 vezes
através do vidro para dar o resultado. Isso quer dizer que ele vai demorar muito para renderizar vidro, tá? Deixa em 6 e se o vidro ficar ruim, você aumenta, tá? O volume pode deixar em 0 e Transparency Depth deixa em 10 mesmo. Environment, no caso aqui seria se você estivesse usando HDR, né, dentro de um DOM. Motion Blur não se usa num software 3D, é sempre lerdo pra caramba, demora pra renderizar. Questão de luzes, texturas, subdivisões. Isso você pode deixar setado no que tá mesmo. Em System. O que é legal é que você tem a opção de usar GPU, né, pra aplicar o denoise, mas eu nunca testei. No meu caso eu tenho 2 placas de vídeo, né? Uma, só que eu deixo sempre programado para quando precisa fazer algo a ver com física usar só uma. Aí eu não fico com o PC lerdo. Não faz tanta diferença também. Digamos assim, eu estaria fazendo denoise da imagem e eu poderia estar, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube. Porque se eu usar as duas, eu não consigo nem abrir a internet. Sinceramente, trava tudo. Aqui tem a ver com o tamanho do o bucket size, tá? Nunca deixa em 64, deixa em 16. Quando você renderiza, não sei se vai dar certo aqui com o render, com o Arnold. Tá vendo aqui que ele vai renderizando, digamos, uns quadradinhos de cada vez? No caso aqui, ele não tá aparecendo nada porque eu tô usando o material do Renderman, certo? E não é compatível um renderizador com o outro. No caso aqui eu deixei em 16. Quer dizer que ele vai renderizar 16 pixels por 16 pixels em cada núcleo que teu computador tiver a cada momento. Parece ruim, né, você colocar pouca informação. Mas se você ver bem, eu estou trabalhando com 64, o render está mais devagar. Por quê? Porque de cada núcleo pega mais informação e demora mais para renderizar. Só que ele tem um pequeno problema também. Não baixe de 16, por experiência própria, não vale a pena, porque daí começa a demorar demais também. 16 é um número perfeito, redondinho, certo? Ele vai renderizar relativamente mais rápido usando 16 por 16 pixels. Né? Dá uns 10% de diferença de você usar o padrão que é 64. E isso para tempo de render e como tempo é dinheiro na vida vale muito, muito diferença. Tá? O resto se deixa igual. Aqui no EUVIS é os passes, né? Que você pode colocar. Você pode colocar o volume do CDEF, o albedo, que seria o diffuse, né? Como eu sempre falo. Muda de renderizador, muda o nome, mas continua tudo no mesmo lugar. Tá? Essa aqui também aparece como diffuse, tá? Depende do tipo do mapa, na verdade, né? Tem o diffuse albedo, diffuse direct, indirect. O albedo é um diffuse que ele pega um pouquinho mais de informação de luz, né? Se você colocar só o diffuse, ele vai parecer chapado tipo na viewport aqui. Só que ainda assim na viewport você tem um pouco de sombra, né? Se você colocar só o diffuse não vai ter nada. O albedo pega um pouquinho de sombra, um pouquinho de luz, mas não pega reflexo nem nada. No Diagnostics, deixo tudo por padrão. E é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial rápido. E valeu. E se inscrevam no canal. E até a próxima.